Boa tarde a todos. Hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Hoje nós vamos ver um tema muito pertinente que a gente está vivendo hoje. Perda de pessoas amadas. Mortes prematuras. A pandemia está aí, às nossas portas. E a gente tem que lembrar que bem-aventurados os aflitos. Até mesmo porque num despreparo cultural, a morte ainda nos abala muito. Porque muitos ainda não sente e não sabe e não confia na verdadeira vida, que é a vida futura. A vida do Espírito. Então, com essa falta de conhecimento, muitos de nós, seres humanos, somos abalados demais na perda de um ente querido. E aí é onde que vem o Evangelho nos consolar, nos confortar, nos esclarecer novamente que a verdadeira vida é a do Espírito e que é apenas o corpo que morre. A alma, o Espírito sobrevive ao cemitério. E quando é uma pessoa muito novinha, uma criança, um jovem de 13 anos, um adolescente, os pais ficam sem chão. A família fica toda abalada. Porque perder um ente querido já é triste. Um ente querido ainda em plena idade, ou até mesmo criança, bebê, aí é onde que o desespero toma conta das pessoas. E nesse desespero, alguns que se revoltam contra Deus, já chama Deus de injusto. Eles ainda falam assim, tem tantos idosos aí que já viveu tanto, de 100 anos, 90 anos. Por que será que Deus fez isso comigo? Levou minha criancinha que tinha uma vida pela frente. Esse Deus não é justo, não é possível que ele esteja vendo isso. E começa, meus queridos irmãos, a aumentar a dor pela incompreensão do que é perder um ente querido. O Evangelho nos diz que a tristeza, sim, ela vai abater sobre nós. Porque perder um ente querido é difícil. A gente não tem culturalmente essa segurança de fazer festa, que ele voltou para o mundo espiritual. Não. A nossa cultura é de velar, de chorar, mas a gente tem que estar nos transformando dia a dia. E a doutrina espírita nos é clara. Sofre o seu luto, a sua perda, né? Sofre o seu período de tristeza, mas jamais diga uma injustiça dizendo que Deus foi injusto em levar aquele ente tão novinho. Que Deus sabe tudo, tudo, tudo que se passa. Ele percebe tudo. E se o que parece ruim hoje, no mais além ou mais tarde, em outro momento, se entende que realmente foi o melhor. Então a revolta contra Deus é o passo que não se deve dar. Se ele não levou um senhor de 80, levou uma criança, algum motivo, alguma razão de caráter espiritual que a gente não enxerga, que a família não enxerga, teve que acontecer. É onde o Evangelho vem consolar. Vem nos consolar, sim,
Porque um dia terá o reencontro. Um dia você reencontrará o seu filho, a sua filha, o seu pai, o seu ente querido. Essa tristeza vai passar, a vida tem que continuar. Porque tem gente que chega até ao suicídio quando perde um ente querido. Ele perde todo o equilíbrio da vida. Eu já assisti filmes que o casal perde uma criança, um enlouquece, se separam, a amargura toma conta da casa. Essa não é a porta ideal para sair. A resignação, aceitar com sabedoria, tendo a certeza de que Deus está no comando. O que é aceitar com sabedoria? É ficar alegre? Não, não é isso. É entender a vontade de Deus. É entender que aquele espírito cessou o prazo dele aqui. E ele tem outros propósitos, Deus tem outros propósitos para ele. Vocês querem um exemplo? A doutrina espírita nos fala o seguinte: a Terra é considerada como uma penitenciária, um hospital, uma escola, um local de tratamento, né? Então vamos supor que um presidiário cumpriu a pena dele. Seria justo mantê-lo preso? É uma indagação que o Evangelho nos faz. Se ele já pagou pelo crime que ele cometeu, se ele já pagou pelas faltas que ele cometeu com os outros, se ele já resgatou aquele crime com a sociedade, seria justo deixá-lo preso e soltar um outro? Ó, você vai ficar preso e vamos soltar aquele ali. Seria justo? Não seria justo. Então, o corpo físico acaba que ele é uma gaiola, ele é uma prisão para o espírito, uma prisão necessária. Mas a partir do momento em que Deus já percebeu que aquele espírito já não tem mais, não precisa mais ficar preso, aí ele o liberta. Aí deixa ele seguir a vida dele. E Deus não olha para a idade. Se é um mês, se é 2 meses, se é 10 meses, se é 50 meses, se é 10 anos. Não. Meu filho, você já cumpriu o seu papel aí na Terra. Essa penitenciária agora você não precisa de mais estar nela. Pode vir para cá. Para quem olha com os olhos que não compreendem, acha que é uma injustiça. Mas para o espírito que está sendo libertado e vai alçar novos voos, é uma liberdade. O que para os olhos de quem fica amargurado é uma tristeza, mas para o espírito liberto que alça voos, é ótimo. Por isso é que a doutrina espírita vem falar, gente, esse corpo, ele é dado por Deus. Temos que honrá-lo, respeitá-lo, cuidá-lo, tudo. Mas a hora que é preciso voltar, é uma liberdade. O Espírito já cumpriu a tarefa, não vamos deixar ele preso aqui, não. Pelo nosso egoísmo, eu quero ele preso de mim, porque eu quero ver ele, ele tem que estar comigo dentro da minha casa, segurando ele aqui, sendo que ele pode estar livre. É isso que a doutrina espírita vem falar dos bem-aventurados, os aflitos. Se você está em aflição,
a morte de um ente querido. Como ser bem-aventurado com isso? Aceitando com resignação a vontade de Deus, os desígnios de Deus. Como é que a gente vai entender, ainda tão imperfeito, os desígnios de Deus, a perfeição pura? Então, meus queridos irmãos, olhe para esse ente querido que se foi em oração, em prece. Deus o receba aí nos seus mundos, aonde que ele tem o mérito, o acompanhe se ele estiver perturbado, o encaminhe no mundo espiritual, que os anjos de guarda dele, que a família espiritual dele o receba. Estou triste, sim, porque a saudade é grande, mas a certeza de que ele habita outro universo de Deus, em outro canto de Deus, isso é muito confortador. Isso derruba um pouco aquela casca chamada morte que nos aterroriza. E um detalhe importante, a morte tem que ser marcada por Deus, ela não pode ser antecipada por nós. O suicídio não é a melhor coisa. O suicídio, ele é a pior saída. Nós já dissemos isso no capítulo anterior. Ah, mas se eu vou para outro lugar, por que não morrer agora? Não, você só vai para um lugar melhor se você respeitar as leis, o seu corpo. Então, não queira encurtar a sua existência na Terra, porque quem o te colocou aqui definiu bem as metas para você. Então, cabe a você a não antecipar, e sim suportar com fé, amor, resignação essas provas, essas expiações que nós já falamos. Então, saber que algum dia eu vou reencontrar o meu pai, isso para mim é maravilhoso. E eu oro todo dia por ele. Isso é uma maneira de nos manter ligados. A mente, a tela mental, ela liga em qualquer canto do universo divino. Basta pensar, é igual a onda de rádio. Você sintoniza, você pode sintonizar com os seus. E quando você sintoniza com resignação, com conforto, com paz de espírito, isso ressoa no universo e o encontra também nessa mesma faixa. Agora, se você pensa nele com tristeza, com angústia, com revolta, com injustiça, com todos os sentimentos ruins, até mesmo maldizendo a justiça de Deus, ele também vai sentir. Mas aí ele vai sentir as dores, ele vai sentir os dissabores, ele vai sentir as angústias, ele vai sentir a tristeza, e aí ele não vai estar bem. Então a gente quer os nossos bem. Nós queremos os nossos filhos, os nossos pais bem, em qualquer plano que ele se encontre, que seja na terra ou no mais além. Então, para a gente colaborar com eles aqui na terra ou no mais além, é transmitindo para eles sentimento de segurança, de paz, transmitindo para ele, e agora a gente está falando das pessoas amadas que foram mais cedo ou que desencarnaram, deixa o seu luto viver por um momento, que isso é natural, isso é da lei, a saudade. Mas não faça disso uma obsessão na sua vida. Porque o que você sofre aqui, ele sofre lá. A sua angústia aqui, a sua angústia, é a angústia dele lá. A sua dor aqui é a dor dele lá.
Agora, o seu amor aqui é o amor dele lá. A sua paz de espírito chega até ele. O seu carinho chega até ele. O seu respeito a Deus chega até ele. E se você pensar, mas o meu filho, ele fazia tantas coisas erradas, ele andava num mundo tão torto, foi assassinado pela polícia ou por um traficante, ou seja lá qual for a morte que o levou, eleve os pensamentos a Deus e ore por ele. E se ele se encontrar numa região de dor, recomenda a ele, através do seu sentimento, a luz. Recomenda a ele, através da sua oração, que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, e Jesus é a vida. Para ele elevar o pensamento em Jesus, que o recurso chega. Mentaliza o seu ente querido e eleva a ele: olha, meu irmão, meu filho, meu pai, meu amigo, minha irmã. Um pensamento de Jesus no seu coração, e ele te fortalecerá, e te retirará dessa angústia, e te reencaminhará para um tratamento. E se o seu ente querido que se foi uma pessoa equilibrada, uma pessoa boa, uma pessoa doce, que semeou a boa semente, roga a ele intercessão por Deus para velar por vocês que ainda estão na cadeia chamado terra, no sofrimento chamado hospital, no aprendizado da escola aqui. O Espírito tem essa sensibilidade de te ouvir, de te sentir nas amarguras ou na paz, na dor ou na esperança, na tristeza ou na alegria espiritual. E qual que é o nosso desejo para os nossos? Não é o amor? Não é a paz? Não é a tranquilidade espiritual? Então é isso, meus queridos irmãos. A verdadeira vida é a vida espiritual. A vida livre é do Espírito. Então não vamos recrudescer no sentimento de dor, e sim de paz, esperança, resignação, e a sua vida vai tocar, a sua vida vai continuar. E aí sim você vai encontrar forças aqui na Terra para resolver os seus problemas, para resolver as suas coisas, para dar conta da sua administração aqui, que é sua. Ok? Então, esse é o convite, o recado do Evangelho no capítulo 5, para você amar e respeitar e querer o bem dos seus, encarnado ou desencarnado. Obrigado a vocês, tenham uma boa tarde e que Jesus nos abençoe, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muita paz. Vamos fechar nossos olhos suavemente. Respirar profundamente pelo nariz, soltar suavemente pela boca. Visualizar Jesus, a sua doce presença, o seu doce embalar de amor. Vamos nos sentir acolhidos pela sua amorosidade, pela sua presença divina de luz. E nesse momento, entrando em profunda comunhão com as energias cósmicas, vamos deixar que Jesus, nosso médico, nosso pastor, nosso guia, possa nos envolver num sol de luz, iluminando todos os nossos corpos, nos curando, nos sazonando, nos trazendo paz, harmonia. E aonde houver uma dor, aonde houver alguma dor a mais em nós, que nós possamos sentir que ali Jesus nos cura. E orando ao seu coração,
a sua bondade infinita. Vamos fazer uma prece, uma rogativa a Ele, mental, para que Ele possa nos curar de todo sofrimento, de todas as dificuldades, de todas as perturbações. Envolvidos nesse momento, por a presença divina dos amigos espirituais, tendo certeza que Deus jamais nos abandonará. Vamos visualizar nossa casa, nosso quarto de dormir, todos os compartimentos e todos aqueles que residem conosco, rogando a misericórdia divina para que derrame sobre cada um a sua luz, a sua paz, o seu incondicional amor. E assim, de almas voltadas para o divino, vamos deixar que o nosso coração, cheio de gratidão, possa refletir todo o amor divino. Que essa luz que emana de nós agora possa envolvendo toda a nossa casa, a nossa rua, a nossa vizinhança, o nosso local de onde a gente mora, todo o mundo, todo o universo. Nós somos agora luz, essa luz divina, um só foco, uma só energia. E assim, cheios de paz, de harmonia, cheios de amor, vamos voltando novamente à realidade, abrindo nossos olhos e percebendo todo o ambiente. Que assim seja. Amém.